Abre aí então sua Bíblia, 1 Coríntios 9, de 24 a 27. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Versão NVI, multimídia, coloca a NVI pra gente, por favor. Isso. Você está com Bíblia aí, você lê na sua Bíblia, tá bom? Se você é visitante, aí você tem desculpa, mas vem com a palavra para a casa do Senhor, traz o papel e caneta, vai anotando as coisas que Deus vai te falando, e isso vai fazendo diferença na sua história. O texto diz assim: vocês não sabem, verso 24, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Irmãos, essa é aquela pregação que você aproveita o momento, o que está acontecendo. Nós estamos encerrando as Olimpíadas, se eu não me engano, as Olimpíadas acabaram hoje, é isso mesmo? Você confirma? As Olimpíadas fecharam, então é a gente aproveitar o momento do que está acontecendo para trabalhar um determinado assunto no nosso coração, deixar Deus falar conosco, né? E as Olimpíadas, irmãos, esse é o maior evento esportivo do mundo, né? Tem as Olimpíadas de verão, tem a edição também de inverno, essa que aconteceu foi a de verão, e ela reúne países, os 5 continentes estão representados nas Olimpíadas, vem nações dos 5 continentes, o símbolo das Olimpíadas, aqueles 5 círculos, representam os 5 continentes. Então, é um evento muito grande, é um evento muito especial, muitos olhos estão lá, muitas pessoas vão para lá, não só os atletas, não só as delegações, mas é uma reunião de pessoas, é uma união de muitas pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes tradições. E essa Olimpíada, irmãos, ela teve um toque assim, eu vou chamar de toque especial, porque o nível de censura para o povo de Deus está aumentando. Quem está entendendo aqui isso? O nível de censura está aumentando para nós, sim ou não? O nível de perseguição, de ausência de liberdade religiosa, cada dia que passa está aumentando. E a organização das Olimpíadas na França, eles estavam em cima, né, dos atletas, não podia ter manifestação, e alguns que se manifestaram, teve ali consultas, se eles seriam punidos ou não. E você viu aquela abertura, como é que foi, uma abertura bem pesada, né? Zombando de nós, zombando de uma passagem bíblica, zombando do momento da Santa Ceia, do Senhor Jesus com seus discípulos. Mas, irmãos, tem coisas que Deus vai fazendo no meio disso que a gente precisa colocar os olhos da fé, a despeito das perseguições, das lutas e das dificuldades. Tem uma coisa nesse cenário, nesse contexto das Olimpíadas, que particularmente eu amo muito. E essa característica, esse aspecto que as Olimpíadas têm, me remete sempre a Atos 2. Atos 2 é um texto que a igreja ama. Atos 2 é a descida do Espírito Santo na festa de Pentecoste. E qual é a característica dessa festa de Pentecoste? Multidões, nações, continentes estão representados naquela festa que era uma festa judaica, mas o texto, quando você lê, ele conta pelo menos 12 países estão representados lá em Pentecoste. Existem os países da Ásia que estão lá representados, as pessoas em Pentecoste, tem as pessoas da África, do Egito, tem as pessoas da própria Europa, e há uma união de pessoas de diferentes idiomas, línguas e nações reunidas num lugar. E aí você se lembra do contexto, Jesus fala para os seus discípulos assim, vai para Jerusalém, fica lá, fica esperando, porque eu vou enviar o meu Espírito Santo e vai acontecer coisa nova.
E aí eu fico olhando para esse contexto, você se lembra, o Espírito Santo enche aquele lugar, o vento sopra, e o evangelho é pregado poderosamente, com ousadia, homens são levantados e ministram a palavra. E quando acaba a festa de Pentecostes, as pessoas precisam voltar para suas terras, precisam voltar para os seus lugares. E agora elas têm uma mensagem nova no coração, elas carregam agora o Cristo, o Messias prometido, que eles conheceram numa festa judaica, e agora eles são evangelistas do Senhor, proclamadores da palavra. E naquela época, irmãos, também tinha muita perseguição religiosa. Tanto que a perseguição foi usada para ajudar a espalhar o fogo do Espírito Santo por todo o mundo até chegar a nós hoje, amém? Amém. E queridos, eu quando olho para as Olimpíadas, é uma expectativa pessoal minha, eu fico pensando nessa união de povos, nessa união de culturas, nessa união de diferentes idiomas. E se o Espírito Santo não passeia ali? E se o vento que soprou lá em Atos 2 não sopra nesse lugar e atinge aquela multidão, aqueles milhares de pessoas que depois vão se pulverizar pelo mundo, se espalhar? Isso gera, irmão, uma alegria no meu coração só de eu pensar que isso é possível. E a despeito de toda perseguição, a despeito de toda censura, irmãos, eu compartilhei isso domingo passado e eu quero até mostrar para você. Nós vimos atletas, irmãos, ousados. Nós vimos atletas proclamando o nome de Jesus sem se importar com as punições. Nós vimos atletas levantando o nome do Senhor no lugar mais alto, acima dos próprios nomes, acima das próprias medalhas, das próprias condecorações. Eles estavam dizendo assim: eu só consegui isso porque Deus me permitiu. Eu só conquistei porque Deus me fez chegar aqui. E eu queria que o multimídia colocasse, apaga só essa primeira luz para nós, só para eu compartilhar e você se alegrar um pouquinho de casos reais. Essa é a Raíssa Leal do skate, né? Tem uma moça que ilustrou essas situações reais, e acho que ela foi a primeira, irmãos, não tenho certeza. Ela ganhou o bronze, e ela declarou em Libras, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela fez outras publicações. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios, né? Foi a Raíssa Leal, uma skatista, que levou o bronze. Passa o próximo para nós. Aí o Gabriel Medina, ele protagonizou uma imagem aí que possivelmente vai ser lembrada por muitos anos, né? E ele publicou nas suas redes sociais essa foto, dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, preste atenção nisso. Eu comentei isso domingo passado. Eu não estou falando que estes homens, e mulheres são atletas de Cristo. Eu não conheço o testemunho deles, eu não os acompanho, mas eu estou dizendo que eles estavam declarando com sua boca, com seus gestos ou com atos escritos nas redes sociais de que a glória é do Senhor Jesus. Ele foi medalhista de bronze. Essas coisas aqui, irmãos, eu fiz na segunda-feira, tá bom? Então pode ser que esteja desatualizado, não sei. Próximo. Aí teve a Beatriz do judô, que ganhou até então um ouro e um bronze, né? E ela declara: eu agradeço a Deus por me permitir viver tudo isso aqui. Ela reconhece que tudo vem de Deus, né? Próxima atleta. Aí a Rebeca Andrade, né? Ela declara: meu futuro pertence a Deus. Se cheguei até aqui, foi porque o Senhor me sustentou. Ela ganhou um ouro, 2 pratas, um bronze. Até segunda-feira, pelo menos, estava assim. Tem mais alguma? Sim, do atletismo, marcha atlética, Caio Bonfim, ele disse, no perfil dele ele tem isso, irmãos: I belong to Jesus, eu pertenço a Jesus, é a frase do perfil dele. Ele diz assim: eu senti a mão de Deus me segurando e falando, vamos, cara. É a expressão que ele sentiu. Como Deus se manifestou para ele. Ele vai contando essas coisas, e esses homens não estão preocupados com as punições, não estão preocupados com as possibilidades de sofrerem alguma sanção no esporte. Eles estão declarando o que eles sentiram em seu coração. Qual que é a próxima imagem? Aí a Larissa Pimenta, essa para mim é a mais marcante, irmãos. A Larissa, do judô,
ela ganhou essa amiga italiana de azul para Jesus. Né? Hã? Como é que é? É isso mesmo? Tá bom. Ela ganhou essa amiga dela para Jesus. A brasileira está de branco e a de azul é a italiana. E ela conquista essa amiga para Jesus, só que elas têm os seus confrontos nas chaves. E aí, como ela se entrega a vida para Jesus, a italiana, elas fazem um combinado. Olha, quem ganhar entre eu e você, nós vamos dar glória a Deus. Quem chegou a ver esse vídeo delas falando? Irmãos, é uma coisa linda, é uma coisa incrível. Ela estava, essa italiana, eu esqueci o nome dela agora, Frida alguma coisa. Ela estava assim, a Larissa ganhou e ela estava assim, dá glória a Ele. Dá glória a Ele, falando baixinho, porque na competição isso não poderia ser visto, não poderia ser falado abertamente. Então ela estava ali incentivando, dá glória a Deus, exalta o nome de Jesus, não perca essa oportunidade, porque o mundo está nos assistindo, aleluia. Oh, que coisa linda. E aí, irmãos, para te alegrar mais ainda com os feitos do Senhor, tem um movimento chamado Awakening Europe, é um Instagram, está ali um Instagram se você quiser depois seguir, que significa Despertando a Europa, né? E eles têm publicações, se você ver, por exemplo, ali embaixo, tem assim, God is moving on the Paris Olympics, Deus está se movendo nos Jogos Olímpicos de Paris. E eles vão relatando, irmãos, num movimento de despertar a Europa, onde o evangelho infelizmente morreu, né? Infelizmente se esfriou, você conhece, mas tem algo acontecendo. Tem algo, quem viu uma ginasta falando em línguas essa semana? Quem viu isso? Tem algo acontecendo, Deus pode começar incêndios, Deus pode fazer um novo Pentecoste, o vento pode soprar naquele cenário muito parecido com o de Pentecoste, quem sabe não começa o avivamento espiritual que nós tanto esperamos. Mas nós somos parte disso, nós precisamos ser parte disso, nós precisamos orar por isso e sonhar por isso. Então, irmãos, eu estou aqui para contar para você se alegrar que o Evangelho, a despeito da perseguição, está vencendo e rompendo pelo mundo. Você crê nisso? A gente ouve muito falar dos muçulmanos, que o islamismo, tem que ser a força, né? Porque se não for a força no islamismo, eles te arrancam a cabeça. A coisa é mais simples, né? Mas o evangelho, irmãos, apesar de todo o sufoco, ele continua sendo proclamado verdadeira e corajosamente. Amém? Queridos irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, deixa eu compartilhar com você um pouquinho do cenário. A Grécia é o local aqui, a cidade de Corinto faz parte da Grécia, e a Grécia ama os jogos. A Grécia ama os jogos esportivos, né? E não só as modalidades de esporte, mas durante os jogos que aconteceu em toda a Grécia, também tinham os módulos, né? de canto, de música, de teatro, de dança. E Paulo, irmãos, está em Corinto, uma dessas grandes cidades da Grécia, que tinham seus próprios jogos. Paulo gosta, irmãos, o apóstolo gosta de usar ilustrações e metáforas esportivas em diversas passagens bíblicas, porque ele sabe que essa é uma estratégia excelente, uma boa forma de se comunicar com um povo que tem uma forte influência da Grécia, forte influência da cultura grega. Então, nesse tempo, na cidade de Corinto, realizavam-se os Jogos Istmicos. Esse era o nome dos jogos da cidade de Corinto. Mas não era só essa cidade que realizava jogos na Grécia. Também tinha os Jogos de Olimpo, daí vem o nome Olimpíadas, eram inclusive os primeiros jogos que surgiram. Também a cidade de Delfos tinha os seus jogos, Nemeia também tinha os seus jogos, Atenas também tinha os seus próprios jogos. Então a Grécia era um local muito agitado pelos jogos esportivos. Muitas pessoas de várias partes do mundo iam para aquele local. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele é então acostumado a usar um vocabulário atlético.
Você vê nesse texto, por exemplo, ele fala de corrida, esse que nós lemos, ele fala de luta, ele fala de socos, ele fala de murros, ele fala em outros textos de prosseguir para conquistar, de prosseguir para o alvo, de avançar para o alvo, de buscar o prêmio maior, e ele vai descortinando, irmãos, Paulo vai descortinando para nós uma ideia de que nós, povo de Deus, precisamos ser atletas, como aqueles atletas têm tantas qualidades. Ele começa a nos colocar numa ideia de que nós precisamos ter uma vestimenta e uma visão de nós mesmos, que nós somos atletas de Cristo, atletas do reino, numa corrida espiritual, irmãos. Seria Paulo um aficionado pelos esportes, para usar esse tipo de linguagem? A palavra de Deus não nos dá nenhuma pista de Paulo ser um aficionado por esporte, de ser um praticante do esporte, de esportes. Mas se você der uma olhadinha nos versículos anteriores, Paulo é aquele que faz todo o esforço necessário para entregar a palavra e o evangelho àqueles que precisam. Então, quando você lê alguns versículos antes, você vê ali, por exemplo, no 19, Paulo dizendo assim: porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo, né? Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se tivesse sujeito à lei, para com os fracos, tornei-me fraco, né? Para ganhar os fracos, e tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma alcançar vidas para o Senhor. Então Paulo, ele é acostumado a se manobrar, a se exercitar para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Irmãos, Paulo conhece a cidade de Corinto, mas ele ama Jesus em primeiro lugar. Paulo ama o Evangelho, Paulo ama pessoas, e ao participar daquele tipo de celebração, de evento, ao ver toda aquela movimentação, Paulo conhece a cidade de Corinto, Paulo passou anos lá evangelizando e pregando, ao ver todo aquele contexto, Paulo não vê outra coisa a não ser possibilidade de ganhar vidas. Ele está vendo aquela movimentação e está falando almas, 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 vidas, vidas e vidas para o Senhor Jesus. Nós não vemos Paulo entrar com bandeiras, né? Talvez alguns aí que gostam, né? Nós não vemos Paulo um torcedor com sua bandeira do Flamengo, do Corinthians, do Vasco. Não, não é esse Paulo, é um Paulo que pensa apenas em vidas, ele tem foco. E eu não sei se você já experimentou isso, mas quando você está começando um negócio novo, irmãos, geralmente você só consegue ver os clientes a todo lugar em grande potencial, porque você quer vender alguma coisa nova, você quer oferecer algum produto. Eu lembro quando eu era mais novo, eu fui apresentado à Herbalife, né? Na época a Herbalife estava bombando, e aí eu comprei um kitzinho lá e fui conhecer aquele negócio, era um ambiente bem festivo, uma coisa bem... Me apresentaram, né? E, irmãos, eu lembro que na proposta você entrava lá e ganhava um botãozão bem grande, eu não sei se isso ainda existe, né? E ficava escrito assim: perca peso agora, pergunte-me como. Né? Alguém conheceu isso? Alguém se lembra disso? Acho que isso existe ainda, eu nem sei se ainda existe, não sei. Mas, irmãos, o fato é que todo mundo que usava aquele negócio via todo mundo como gordinho na sua frente. Um potencial cliente para trazer para o negócio. Então, isso é foco. E Paulo, irmãos, é esse homem focado em ganhar pessoas para Jesus. E Paulo usa ilustrações, Paulo usa essa forma de se comunicar conosco, porque ele está copiando Jesus. Jesus fazia assim. Jesus falava através de ilustrações, através de parábolas, para facilitar para nós o entendimento de princípios.
Então, Jesus, quando está falando lá de orar insistentemente, ele conta a história de uma viúva. Jesus usa figuras como sal da terra, como luz do mundo. Ele vai usando várias figuras, irmãos, para mostrar para nós que o Evangelho, ele pode ser entendido em linguagem difícil para os cultos, para os estudados, mas o Evangelho precisa ser entendido por todos. Ele precisa ser entendido do mais simples até o mais estudado e o mais culto das pessoas. O Evangelho, irmãos, é para os simples e humildes de coração. O Evangelho é para mim e para você, amém? Amém? Você está comigo aqui junto? Amém, glória a Deus. Então esse desafio, sabe, irmãos, de comunicar o Evangelho, de encontrar formas e maneiras, de nos fazermos de um jeito ou de outro, para alcançarmos coração, ele continua para nós. Ele continua para mim e para você como atletas do reino. Paulo é um atleta, mas você também é um atleta, eu sou um atleta. Então é quando a gente começa a pensar de qual é a estratégia que Deus está me dando para alcançar as pessoas do meu condomínio. Qual é a estratégia que Deus está me dando para alcançar as pessoas da minha escola? Qual a estratégia que Deus está me dando? É quando às vezes você vai aprender um pouquinho de, sei lá, de culinária, e você às vezes não gosta de culinária, mas um pouquinho que a gente aprende vai ser legal e o suficiente para começar uma conversa nova, né? Um pouquinho que você, rapaz, o meu amigo, eu quero ganhar ele para Jesus, está precisando para Jesus, o cara é palmeirense, meu Deus, não sei nada disso, o que eu vou fazer? Vai descobrir lá o que o Palmeiras tem ou o que não tem, porque o Palmeiras não tem mundial, não é isso? Tem palmeirense aqui? Cadê? O Léo está aí? O Palmeiras não tem mundial. Então, daí você já arruma um gancho e você já começa uma nova conversa para atrair as pessoas para Jesus. Bom, mas que ensinos, irmãos, nós podemos tirar aqui desse texto para reafirmar a sua identidade de atleta do reino, para fortalecer isso em você, para você sair daqui revigorado, para você entender as características dos atletas e tomar posse para que isso seja uma verdade na sua vida. Primeira lição para nós, irmãos, é que os atletas do reino, a vida cristã, ela sempre termina numa coroa conquistada por Cristo. Os atletas do reino, a vida cristã sempre termina numa coroa conquistada por Cristo. Dá uma olhada aí nos versos 24 e 25. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos submetem-se a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que os atletas aqui, eles se esforçam ao máximo, eles fazem de tudo, eles dão tudo de si, eles treinam pesado, eles se preparam para participar das competições, para ter uma recompensa que é breve e temporário, uma coroa. Paulo está dizendo que é uma coroa que vai estragar. E possivelmente, você pode estar pensando por causa do nosso contexto cultural, quando você pensa em ganhar uma coroa, você pode estar pensando numa coroa de ouro, de prata, de bronze, por causa até dos prêmios que a gente viu ali, de ouro e prata e bronze. Mas não é essa coroa que Paulo está se referindo aqui. E mesmo que fosse, irmãos, esse tipo de coroa de metal, valiosa, né, ainda assim seria uma coroa, irmãos, com prazo de validade, mesmo que tivesse valor. Por quê? Porque em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus diz para a gente não ajuntar tesouros nessa terra. Por quê, irmãos? Porque a traça e a ferrugem corroem, consome tudo, ou então os ladrões roubam, tomam de nós. Então mesmo que tenha algum valor, ainda assim é temporário, porque pode ser tirado, pode ser tomado de nós, pode ser destruído, né? E aí, irmãos, eu era adolescente e eu lembro que o Jardel do Grêmio, alguém conheceu o Jardel do Grêmio, um atacante? Isso, Jardel, ele arrebentou, irmãos, no Grêmio, né? Mas eu lembro de assistir uma reportagem dele, ele fez um vídeo, onde ele ganhou muitos prêmios, ganhou muitas medalhas, ganhou muitos troféus, ganhou até chuteira de ouro.
como honra, né, méritos que ele conquistou no futebol. Mas ele conta que ladrões entraram na casa dele e roubaram tudo, levaram tudo. Então não sobra nada desse tipo de coisa. Levaram tudo, ele nunca mais viu. Vocês se lembram da história da taça Jules Rimet? 1983, Brasil ganha uma taça de ouro maciça, né? E aí aquela taça ela é roubada, eles pegam os ladrões, mas a taça nunca mais foi recuperada. Hoje o que tem na CBF, irmãos, é uma réplica daquela taça. A taça de ouro se foi. Mas qual é então a coroa que Paulo está tratando nesse texto aqui, irmãos? A coroa que os atletas recebiam, e coroa aqui do grego stéphanon, era uma coroa de folhas trançadas, de louro ou de salsa ou de oliveira, mas de fato eles corriam e faziam todo aquele esforço, e se treinavam e se capacitavam para receber uma coroa que estragava rápido, que ressecava logo, que as folhas iam logo cair, elas murchariam, seus gravetos tão logo estariam ressecados e se quebrariam todos. Irmão, sabe essas conquistas maravilhosas da vida que Deus te dá? Sabe essas conquistas da casa própria, maravilhoso ou não é assim ou não? Maravilhoso. Sabe essas conquistas do carro que você compra? Sabe essas conquistas do diploma que você tem, dos certificados que você tem, das suas capacitações, das suas graduações, dos seus mestrados e doutorados, irmãos? Essas coisas que a gente luta tanto para conseguir, que é muito difícil. Então, irmãos, continue lutando por essas coisas, porque é Deus que nos concede isso. Mas lembre-se, amado irmãos, que são coroas que ressecam. Lembre-se, amado irmão, que essas coisas passam. Essas coisas não definem quem vocês são. O seu carro não define quem você é. Você pode ter carrão, irmão, não define quem você é. Isso vai ficar para trás. Você pode ter casarão, você pode ter casa na praia e no campo. Não define quem você é, porque tudo isso deixará de existir e será consumido pelo fogo. Mas quem você é, então, a palavra de Deus nos conta que você é filho amado de Deus. Então dê importância às suas conquistas, dê importância ao trajeto que Deus está construindo na sua história, mas não viva por essas coisas e nem muito menos morra por essas coisas. O que Paulo está dizendo para mim e para você é que os atletas do reino de Deus, eu e você, nós nos movemos nessa vida com o entendimento de quem nós somos em Cristo, sem falsos encantamentos, sem ilusões por conquistas materiais, se alegrando sempre com aquilo que Deus nos dá, se alegrando sempre com aquilo que Deus faz, se alegrando sempre com as portas que Ele está abrindo diante de nós. Mas não, as nossas coroas, irmãos, não são os nossos títulos, não são os nossos empregos maravilhosos, não são nossos cargos, não é a sua superinteligência e sua intelectualidade, não é o seu carro, querido irmão, a nossa stéphanon de ouro, a nossa stéphanon eterna, a nossa coroa, ela está reservada para aqueles que permanecem fiel na corrida até o fim. Glória a Deus. É para aqueles, irmãos, que ouvirão do Senhor assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, toma a tua coroa e entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Irmãos, a nossa coroa eterna, a nossa stéphanon de honra, o reconhecimento diante de Deus, queridos irmãos, essas coisas jamais se apagarão e nunca serão esquecidas com o passar do tempo. A sua salvação, amado irmão, não vai perder a validade como as coroas perdiam. O seu corpo glorificado será glorificado para sempre e eternamente. E as dores que você sente aqui e ali, e a idade está chegando, e vai doendo as juntas, o cotovelo, isso tudo não existirá mais, Rose, na glória. É a coroa prometida para nós, incorruptível, sem prazo de validade, eterna. É essa coroa, querido atleta de Jesus, que nós estamos querendo ir atrás, amém? Alegra você, não alegra, irmãos, falar sobre essa coroa maravilhosa, sim ou não? Mas a coisa linda, incrível,
é que não foi você que conquistou essa coroa. É Cristo que conquista por nós e para nós e entrega para aqueles que dizem: sim, Senhor, eu quero trilhar esse caminho. Sim, Senhor, eu quero entrar nessa competição. Essa coroa eterna é obra perfeita na cruz por mim e por você. Essa coroa eterna é assunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos dando uma solução de como nos trazer de volta depois que o pecado nos atingiu. Então, irmãos, a vida dos atletas do reino, querida Rose, ela não termina nos desastres dessa vida. A nossa vida não termina nos percalços, nas lutas, nas dificuldades, no momento que você está passando agora, no momento de enfermidade. Não é ali que termina, não é ali o fim da linha para mim e para você. Irmãos, no fim da linha, para mim e para nós, para você, há esperança e não há desespero. Há luz no fim do túnel, não há escuridão e trevas. Para o atleta de Cristo, para o povo de Deus, a alegria é infindável, ao invés de choro e ranger de dentes. A nossa coroa é presença de Deus completa, não apenas a sombra, não apenas parte da sua glória, querido irmão. Atletas do reino choram sim. Atletas do reino sentem muitas dores, irmãos. Atletas do reino, eles fracassam muitas vezes, mas atletas do reino não tiram os olhos do alto. Não tiram os olhos do rei. Atletas do reino não tiram os olhos do seu Senhor, eles sentem as dores e as pancadas, mas eles continuam avançando até cruzar a linha de chegada. Aleluia! Paulo diz aos filipenses assim, numa outra linguagem esportiva, ele diz lá assim, Filipenses 3, de 13 e 14, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, que para trás fico, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, eu não paro, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Querido irmão, o seu esforço diante de Deus, o preço que você paga em oração, isso tudo faz diferença. Por mais que você não esteja vendo resultado agora, queria dizer para você que isso tudo vai sendo contado diante do Mestre. E vai chegar um momento, irmãos, de sermos provados. O nosso treinamento não é em vão. Vai chegar o momento em que nosso treinamento será exigido ao máximo. O Usain Bolt, alguém sabe se o recorde do homem mais rápido do mundo foi quebrado nessas Olimpíadas? Não? Então, se não foi quebrado, eu não acompanhei, o Usain Bolt ainda é o homem mais rápido do mundo. Faz 100 metros rasos corridos em 9,5 segundos. Se você piscar muito forte aquela piscadinha da sonequinha, ele já passou e você não viu. Muito rápido, um tiro, um flash. Mas ele exerce uma prova em 9 segundos, mas ele está treinando por 9 anos. Ele está treinando por muito tempo para que em 9 segundos a coisa seja resolvida. Querido irmão, você como atleta de Cristo, não desista do seu treinamento, porque vai ser provado, vai ser exigido, e você precisa estar pronto para se apresentar a Cristo e receber a sua coroa em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Segunda lição para nós: os atletas do reino, eles se envolvem num santo esforço em gratidão a Deus. Os atletas do reino, eles se envolvem num santo esforço por gratidão a Deus. Veja os termos que Paulo usa aqui no texto. Ele usa treinamento rigoroso, ele usa corrida orientada, ou seja, você sabe onde é a largada, você conhece o trajeto, você sabe onde é a linha de chegada. Ele fala de lutar sem dar golpes no ar, no vazio, ou seja, cada golpe tem destino certo, você sabe onde vai bater. Irmãos,
Isso de alguma forma parece meio contraditório, né? Porque a coroa foi conquistada por Cristo, né? Então, não foi isso que a gente ministrou agora, não fomos nós, Cristo conquistou em nosso lugar para nos entregar, e agora você está falando de que eu preciso me esforçar, um esforço santo, eu preciso de um treinamento rigoroso, não basta eu aceitar a coroa que Cristo conquistou para mim e viver tranquilo? Não é isso o suficiente, viver numa boa, viver num resort salvo em Jesus? Irmão, se a gente pensar assim, nós temos uma compreensão errada do que é salvação. Para os atletas de Cristo, para aqueles que estão em Cristo, a salvação, irmão, ela não chega quando você morre, mas ela já começou desde o dia que você entregou sua vida para Jesus. Vou repetir isso, a salvação para os atletas de Cristo não chega quando você morre, mas você já está sendo salvo. Você já passou pela porta estreita. A porta das ovelhas se chama Jesus Cristo de Nazaré e você já passou por ela. E agora você está no caminho estreito. Agora você está no caminho da salvação. Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios ainda, ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, para os atletas do reino, para você que é atleta de Jesus, nós que estamos sendo salvos, para nós que estamos num processo de salvação, a mensagem da cruz é poder de Deus. Quem que está sendo salvo dia após dia, levanta a mão. Isso, nós estamos sendo salvos, irmãos. Isso quer dizer, sabe o quê? Que você já está em campo. Isso quer dizer que você já está na quadra, irmãos. Isso quer dizer que pode até vir uma cortada de vôlei bem no meio do seu nariz. Você está em jogo. Você está em campo. Ariane, e aí, Ariane? Glória a Deus pela sua vida. Ariane, você é uma bênção. Amo você em nome de Cristo Jesus. E pode vir, porque você está em quadra, pode vir uma bolada na boca do seu estômago e você pode ficar sem ar por alguns minutos, porque você está em quadra, você está em campo. E pode vir ainda aquele carrinho desleal por trás, maldoso, e te acertar e te machucar. Isso também quero dizer que pode acontecer, porque você está em campo, você está no ringue, o gongo já soou, bem-vindo atleta de Cristo às Olimpíadas da Fé. É assim que funciona. A vida cristã, irmãos, a vida a coroa conquistada por Cristo, por nós, para nós, ela é uma vida de muitas lutas. Luta contra a carne, luta contra o pecado, luta contra os desejos, luta contra as nossas vontades, luta contra os moldes e padrões desse mundo, luta para que a luz de Cristo alcance as trevas, os lugares mais distantes e remotos, e luta inclusive para que a luz de Cristo ilumine as áreas sombrias do nosso coração. Ilumine as áreas sombrias do nosso coração, trevas, mentiras que Satanás planta no coração, e às vezes nós queremos que a palavra chegue lá longe, mas a palavra quer primeiro alcançar as áreas obscuras da nossa vida. E Paulo diz assim, para a gente correr, irmãos, correr com força. Paulo diz para a gente correr como atletas do reino, atletas de Jesus. Ele fala para a gente correr com vontade, para a gente correr com determinação, para a gente correr, irmãos, igual as crianças. Você já viu como é que as crianças correm? Irmãos, as crianças correm até não ter mais fôlego. Elas correm alucinadamente na hora do pique, sim ou não? Correm sem parar, elas ficam correndo, elas dão tudo de si, irmãos, elas não poupam energias, elas não falam assim, vou fazer uma corrida mais ou menos para na volta, tem a volta, eu ter fôlego. Criança não faz isso, criança dá tudo de si na corrida, no pique-esconde, no pique alto, no pega-pega, seja qual for o pique, e aí, irmão, quando ela cansa, ela dá aquela... e ela bebe um copo d'água e descansa por 17 segundos mais ou menos, e ela está dando tudo de si de novo.
Está dando tudo, você também cansa, você também perde o fôlego, mas se você for um atletão de Cristo, do reino, você fica cansadão, aí você que respira também 19 segundos e meio, você toma água que refrigera a água do Espírito Santo e você volta a dar tudo de novo na caminhada. Aí nesse negócio de correr, o Natan, irmãos, o meu filho mais novo, o Natan, ele estava aqui todo lindo, homenageando os pais agora. Às vezes, irmãos, a Ondiara fica brava, porque nesse negócio de correr, acaba o culto, ele arruma uma correria, daí eu não esquento com essas coisas, desde que não haja, seja na hora certa, eles não atrapalhem os trabalhos dos diáconos, né, para não ficar bravo, bagunçar a cadeira não pode, né? Mas às vezes ele corre na brita e volta, e ele chega lá em casa, parecia, menino, você estava numa trincheira, você estava numa zona de guerras, porque ele chega todo sujo, ele chega exausto, ele gastou tudo no pique aqui na corrida, e ele passa por baixo das cadeiras aqui, ó, ele entra aqui e sai lá na última cadeira, e irmãos, eu fiz isso. Só que não era cadeira, eram os bancos da presbiteriana, bancos de madeira, e eu entrava no primeiro banco e eu saía lá no último. Irmãos, o Senhor está nos convidando para dar tudo de si. O Senhor está nos convidando para sermos esses atletas de alta performance. Atletas do reino que estão dispostos a lutar e a entender que as pancadas vêm, mas a gente não abre mão da coroa eterna. Sabe uma das coisas mais difíceis na vida do atleta? Não é a competição em si, é tudo o que ele faz para chegar naquela competição. São as renúncias que o atleta tem que fazer. Converse com um atleta, descubra como que é a vida de um atleta, para ele chegar nesses lugares onde ele chega, para ele chegar nas Olimpíadas. Descubra quantas competições ele já participou. Pergunte como ele conseguiu chegar lá e você vai ouvir muitas histórias de renúncia. Atletas são extremamente disciplinados. Eles renunciam às madrugadas com os amigos, com os colegas. Eles renunciam às rodadas de pizza. Eles renunciam às guloseimas e os docinhos. Eles estão focados, eles renunciam até aos sucos naturais. Irmãos, esses dias eu estava com o Bruno da Ariana ali num casamento, casando a Bianca. Cadê a Bianca? A Bianca está aí? Isso, as células estavam tudo casando a Bianca esses dias aí. Foi especial, né? E aí, Bruno, irmãos, Bruno é um atleta. Se você não conhece o Bruno é um homem de... Tá? Levanta a mão aí, Bruno. Tem 1,90 m de altura, quase isso, né? E o homem é forte, tá, irmãos? O homem é daqueles da academia, né? Tem uma marreta num braço aqui que o negócio é violento demais, né? E aí, irmãos, eu estava papeando com ele lá no casamento da Bianca e a gente estava, não sei como é que a gente entrou no assunto, eu estava tomando suco de laranja e ele falou assim, você sabia que o suco de laranja é muito calórico, né? Aí eu falei, mas, pô, Bruno, me ajuda aí. Os gordinhos ficam tentando te esquivar, né, justificar, né, o que você está comendo. Aí eu falei, mas Bruno, ninguém fica gordo por causa de suco de laranja. Ele falou, não estou falando isso, mas é muito calórico. Na somatória das calorias do dia, você descobre que você pode ter engordado mais porque você tomou um suco natural que é muito calórico. Então, irmãos, veja quantas privações. Veja como a vida de um atleta ela é regrada. Veja como tem que ter disciplina por conta de um objetivo, por conta de um foco, porque eles querem um prêmio maior, porque eles querem a coroa que é corruptível, mas eles fazem tudo isso por uma coroa que se desfaz e nós por aquela coroa que nunca será destruída. O que somos capazes de fazer? Como devemos nos comportar como atletas de Cristo? Como precisamos ser aguerridos como atletas de Cristo? É uma coroa que não vai desaparecer, irmão. Será que nós estamos conseguindo? Essa frase é maravilhosa, irmãos. Se você conseguir gravar ela, é um presente para nós. Um atleta, ele sabe que existem coisas desejáveis. Pense nisso, um atleta sabe que existem coisas desejáveis. Mas ele também sabe que se ele disser sim para essas coisas desejáveis, ele vai abrir mão e colocar mais distante as coisas ainda mais desejáveis. Aceitar coisas desejáveis que te tiram do foco
vão te colocar ainda mais distante das coisas ainda mais desejáveis de Deus para você. Aquilo que você quer que se cumpra na sua vida, que você espera em Deus, quando você começa a flertar com o pecado, quando você começa a aceitar o docinho, quando você começa a aceitar o convite, embora, irmãos, muitas das coisas podem até ser lícitas, mas para um atleta não convém. Paulo fala sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, tem coisas que mesmo que não sejam configuradas como pecado, mas por causa do seu foco com Deus, porque você é um atleta do Senhor, você vai dizer não, porque elas te colocam mais distante daquilo que é desejável de Deus para você. Quem está entendendo isso aqui, levanta a mão. É assim a vida cristã. Existem muitas coisas desejáveis para nós, irmãos. Nós temos sonhos, nós temos planos, isso é bênção, isso é normal. Nós temos coisas que nós gostaríamos de ter, gostaríamos de fazer, lugares que nós gostaríamos de ir, coragens que nós gostaríamos de ter. Ah, se eu tivesse coragem, eu teria feito aquilo. Ah, se eu tivesse coragem, eu teria dito tal coisa. E tantas das vezes, irmãos, ceder espaço para essas coisas desejáveis vai nos colocando mais distantes do Senhor. Eu tenho certeza que aqui, irmãos, nesse templo, nesse Dia dos Pais, eu estou falando com homens e mulheres, atletas do reino, atletas de Cristo, que estão lutando bravamente, sim ou não? Eu acredito nisso, eu tenho fé nisso, eu sou um desses. Mas sei que estou com tantos outros aqui, homens e mulheres de Deus, que estão, irmãos, no ringue, que estão batendo forte contra o pecado, batendo forte contra os desejos da carne. E a agressão, irmãos, nunca é contra o outro, a agressão é contra nós mesmos. Nós agredimos violentamente, sim ou não, pensamentos impuros que vêm até a nossa mente, nós mandamos embora para o inferno em nome de Jesus, amém? Amém. E nós vamos, irmãos, maltratando aquilo que deseja maltratar a presença do Espírito Santo em nós. E Paulo está falando sobre isso, e às vezes nós saímos até de olho roxo dessas lutas, é verdade. Mas nós continuamos em pé. A gente não se engalfinha com outros irmãos, a gente não se engalfinha contra o seu chefe na empresa, contra o seu professor na escola que te persegue. Nossa, a gente se engalfinha conosco mesmo, é com a nossa capacidade de sermos maus, de sermos perversos, de maquinarmos maldade, é contra essas coisas que nós lutamos, e nós não damos soco no ar. A gente não desperdiça golpe, a gente não atinge qualquer lugar. Paulo sabe exatamente onde bater, irmãos. E quando você olha para você mesmo, Paulo diz que ele esmurra a si mesmo, ele esmurra a própria vontade. E quando você olha para você mesmo, para dentro de si, eu acho que você sabe onde bater também. Eu acho que você sabe que precisa ser acertado em cheio. E a palavra original no grego, irmãos, para esmurrar aqui, ela tem esse sentido de deixar o olho roxo, é pancada. É pancada, é acertar com vontade, é acertar um direto no queixo, atingir exatamente aquilo que precisa ser derrubado e destruído na sua história. Então Jesus está nos convidando essa noite para nós lutarmos com coragem contra nós mesmos e os desejos da carne que tanto nos pressionam. Amém? Você está comigo aqui? E nós fazemos isso, todo esse esforço, não é para sermos salvos, você entendeu isso? Todo esse esforço atlético, toda essa movimentação, tudo isso nós fazemos porque somos salvos, porque Ele já nos salvou, porque Ele nos garantiu. Então agora nós fazemos tudo isso com gratidão, porque o jogo já foi ganho, a vitória é nossa pelo poder do nome e pelo sangue de Jesus. Então entra no jogo em nome de Jesus. Você sabe uma coisa que às vezes acontece conosco, irmãos, como atletas do reino? É que às vezes a gente
Às vezes a gente quer estar em quadra, mas não quer fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente quer estar em campo e a gente não quer fazer o que precisa ser feito, né? Dia 1º de maio, a gente tem aqui na igreja o que a gente chama Dia da Família IEV. Quem já foi no Dia da Família IEV aí? Levanta a mão. É bênção ou não é? É maravilhoso, irmãos. As células todas se reúnem, as famílias vão para lá, e a gente pratica lá várias modalidades esportivas. É top demais. E aí tem churrasco ou tem junta-panela. E a gente fica junto num clube, geralmente no Clube da Caixa. Esse ano a gente não conseguiu fazer, mas ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer esse momento. Aí, ó, Sena vai estar lá. Sena está junto aí, hein? Glória a Deus, hein, Sena? Foi você que deu esse glória a Deus avivado aí, Sena? Amém. Então, nós vamos estar lá junto, ano que vem, se Deus quiser. E aí, irmãos, a gente nos jogos lá, nas brincadeiras com a igreja, com as células, às vezes a gente vê um ali que no meio da quadra faz o famoso corpo mole, sim ou não? Né? Na nossa linguagem, às vezes você quer jogar sério, por mais que você não seja um profissional daquele esporte ali, a gente quer jogar sério, mas alguém está fazendo corpo mole. A gente fala assim, Léo, ô, fulano tá babando, não baba brincadeira aí não é assim que a gente fala, Léo? Tá babando. Ô, vamos jogar sério, vamos se esforçar. Você não precisa ser atleta, não, mas assim, vamos se esforçar, dar o seu melhor aí, senão a bola cai no chão e a gente não consegue fazer a partida legal. Eu sei que o churrasco está garantido, você não vai deixar de ganhar o churrasco se você jogar melhor ou pior. O churrasco, a coroa já está lá garantida, nós vamos comer de qualquer forma, mas vamos jogar legal aqui na quadra? Vamos babar, não? E Jesus está falando isso para nós, atleta de Cristo. Vamos jogar legal? Você está em quadra? Vamos jogar legal? Vamos nos esforçar? Vamos dar ao máximo do nosso esforço, da nossa dedicação? Vamos usar a palavra de Deus como nossa fonte de vida, como nossa inspiração diária, como arma de guerra, como espada afiada? Vamos, irmãos, participar dos ambientes que a igreja proporciona. Da escola de ensino, irmãos, nossa EBD, nossa escola de excelência, é uma ferramenta para treinar atletas assim, ó, a milhão. Você vai se apaixonar pela palavra, se apaixonar pela visão, você vai se apaixonar pela célula, participe da célula, são os ambientes de treinamento que a igreja tem, que Deus tem dado para nós, para preparar você para o que você precisa ser preparado aí fora. Então faça parte da vida da igreja, mas pastor, eu como atleta de Cristo, eu preciso vir nessas coisas. Olha, eu não sei que atleta de alta performance espera ficar forte, saudável, indo na academia uma vez só por semana. Ele vai uma, ele vai duas, ele vai três, ele vai quatro, ele vai à medida que ele quer ali crescer e ganhar, chegar nos objetivos dele, ele se dedica mais, ele sabe que não adianta ir só uma vez para a academia. Não adianta você ser o domingueiro aqui, achar que está bom, que você está sendo um atleta, porque Deus tem mais para você, como um atleta dedicado. Deus tem mais para construir através de você. Deus quer alcançar pessoas através de você que eu não vou conseguir alcançar, mas você vai, então vem para a academia mais vezes. Participa da sua célula com dedicação, irmãos. A célula, preste atenção, a célula, ela é um ambiente incrível e nós sempre incentivamos, vai para a célula. E você não precisa ir para a sua célula durante a semana, porque é visão da igreja, isso é muito pequeno. Isso é uma falta de entendimento do nosso coração. Nós acreditamos na célula porque é o projeto da igreja primitiva, que se um dia o governo passar corrente aqui, a igreja de Jesus não para. Nós acreditamos que você precisa estar na célula, não é para responder presente na chamada, é porque tem alguém nas casas precisando de você, da sua oração, do seu suporte, de você ministrar uma palavra. Então, quando você vai para a célula, você tem esse compromisso, é porque você é canal de Deus lá. É nossa visão? Claro que é, mas então eu vou só pela visão? Não, eu vou pela visão, porque eu entendi que Deus quer me usar demais naquele lugar. E nós vamos dizendo como atletas, eis-me aqui. Ferramentas de treino do atleta, irmãos. Palavra, oração,
servir no reino e comunhão com o povo de Deus. Você pode ficar em pé, a gente vai encerrar. Ministério de Louvor, se puder subir já. Nós vamos para a nossa ceia. Paulo, irmãos, Paulo, ele encerra esse texto assim, ó: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Para quê? Para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo não quer ser reprovado. Paulo é aquele tipo de atleta que ele não quer ser aquele que fala, mas nunca entra em campo. Paulo não quer ser aquele atleta da teoria, da teologia. Paulo não quer ser aquele atleta que... Já viu aqueles atletas, irmão? Talvez tenha alguém aqui, ó, que assiste o jogo de casa, né, ou da plateia e diz assim: se ele tivesse feito isso, ele tinha feito ponto. Nunca entrou em quadra, nunca entrou em campo, mas é cheio de sabedoria sobre as modalidades que nunca praticou. Ah, se Djokovic tivesse mandado mais 3 vezes aquela paralela, era ponto e ele tinha ganhado mais um campeonato. Paulo não quer ser esse homem. Paulo não quer ser reprovado, porque ele não quer falar de coisas grandiosas que ele não vive. Ele quer viver as coisas grandiosas que ele prega e que ele conta. Então, irmãos, há esse convite para nós entrarmos em campo, para nós entrarmos em jogo. Deus tem mandado pessoas para nós aqui, amém? Deus tem mandado novos na fé, sim ou não? Pessoas têm se convertido, estão entregando sua vida para Jesus. E cabe a nós, irmãos, treiná-los, equipá-los, discipulá-los, cuidar, ensinar a dar os primeiros passos da vida olímpica, da corrida olímpica da fé. Faz parte da nossa tarefa. Não é para ser salvo, irmãos, a coroa já está garantida para você. Mas é aquele esforço de gratidão a Deus, é o seu compromisso com o treinador. E é seu compromisso com a sua equipe de trabalho. É o compromisso com o coletivo. É o compromisso de se esforçar, porque você está na caminhada da salvação. E mesmo que às vezes você se sinta cansado, um atleta às vezes que não estou performando, estou sem performance, estou abatido. Isso acontece, está tudo bem. Atletas precisam ser constantemente motivados, o treinador tem que trabalhar no emocional, no psicológico, tem que levantar, está dando errado, não está funcionando, aí esmorece, mas o treinador está ali, vamos! Hoje o nosso treinador está aqui, irmãos, desde o início desse culto. O Senhor Jesus está aqui, dizendo para você: atleta meu atleta, eu tenho o renovo que você precisa. Eu tenho a vitamina que você precisa. Eu sei o caminho, eu posso trabalhar na sua emoção, você está abatido, eu posso trabalhar naquilo que você precisa, para você correr essa corrida da fé e dar o máximo nela. Aí você cansou, para, respira, toma água e depois continua de novo. Sabe, irmãos, eu comecei contando para vocês, tem lá o Instagram, Awakening Europe, Desperte Europa, Despertando Europa. E se a Europa vai despertar nessas Olimpíadas, com esse movimento das igrejas de lá, né? E não é denominação, é evangelismo de rua, é pessoas orando a escondido dentro da Vila Olímpica.
estão lá alcançando um atleta e falando. E o evangelho está rompendo, irmãos, a despeito da perseguição. Esse texto todo que nós lemos é um incentivo a ministrar a alguém que precisa de nós, a levar a palavra, ao evangelho. E às vezes falta-nos força e falta-nos gás. Mas eu queria convidar, feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. E eu queria convidar você que sente que precisa desse renovo para voltar a acelerar, você precisa da vitamina do céu, você precisa, Senhor, eu estou apático, eu estou distraído, eu não estou com os olhos no prêmio maior, e tem coisas que estão tirando a minha atenção. E se você precisa desse renovo do Senhor, como um atleta do reino, que é normal e você está se sentindo paralisado, eu quero te fazer um convite diferente essa noite. Eu quero te convidar para você vir aqui à frente. O treinador está aqui esperando você. Para você vir diante do treinador e compartilhar com ele, treinador, está difícil. Treinador, não estou conseguindo romper, mas você vai vir como um atleta. Você vai vir rapidinho, você vai vir correndo, você vai vir pulando, você vai vir do jeito que o Espírito Santo estiver mexendo com você, mas você sente que você precisa. Vem aqui, ó, vem, isso, já tem os primeiros corajosos aqui, mas vem correndo, vem como atleta, vem com uma nova declaração, vem rápido, isso, vem acelerando, vem em nome de Jesus. Venham, atletas do reino, você está vindo aqui não é porque você não é atleta, você é, mas você está precisando de ajuda. Treinador, me socorre aqui. E Jesus está aqui para socorrer você. E Jesus está aqui para te dar aquela injeção de ânimo e derramar poder sobre você. Para que você não tire os olhos da coroa eterna. O atleta, ele é sempre incentivado pelo prêmio. Você não quer o prêmio? Você não quer o prêmio? Então vamos, eu tenho mais, você consegue, vamos. Volte os seus olhos para o prêmio nessa noite. Volte os seus olhos para o prêmio maior. A coroa que não se corrompe. E você vai descobrir que você vai se apaixonar de novo e vai fazer por amor e gratidão àquele que te salvou. E você vai descobrir que aqueles docinhos que você tem aceitado e que aos poucos vão te afastando do objetivo, você vai conseguir discernir que não deve mais aceitar, que você não pode mais negociar, porque as pequenas coisas desejáveis estão te colocando mais distantes das coisas ainda mais desejáveis de Deus para a sua vida. Então você já está aqui na frente. Glória a Deus pelos atletas de Cristo, atletas do reino, que estão aqui sendo renovados. Mas eu também quero fazer um outro convite. O outro convite é para você que pode estar nos visitando aqui nessa noite, e você ouviu essa palavra, e você entendeu que Paulo nos considera como atletas do reino, atletas de Cristo, mas você ainda é aquele que está na plateia, você nunca disse assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você nunca disse assim, eu quero fazer parte dessa galera que tem um objetivo na vida. Eu quero fazer parte desse povo que tem uma meta, que tem uma direção, que olha para um alvo e que não desiste. Você nunca entregou sua vida para Jesus. Eu quero dizer que o treinador abriu inscrições para agora à noite. Inscrições abertas. E a equipe está pronta para receber você. Se há alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus, levante sua mão que eu quero orar com você. Você nunca fez isso publicamente. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus.
e você quer entrar nessa corrida conosco. Não estou te enganando aqui. Eu disse que é um ringue. Eu disse que é luta. Eu disse que tem dificuldades. Mas eu também estou dizendo o que a palavra de Deus nos garante: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não passa as lutas sozinho, Deus passa elas com você, te sustentando, cuidando de você, te levantando e te permitindo olhar para cima de novo. Há alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Alguém, levante sua mão rapidinho, seja corajoso. Atletas precisam ter coragem. Característica de todo atleta: sem coragem, com medo ele não vai, com medo ele retrocede. Então, se alguém não tenha medo, quero te convidar para vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Levante sua mão, deixa eu ver você. Alguém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado assim, pergunte aí, quem está aí. Você quer ajuda para ir lá na frente? Pergunte a ele, pode perguntar. Pode perguntar. Olhe para quem está do seu lado. Talvez alguém está querendo vir e não tem, está desencorajado. Tem uma pessoa vindo, tem um atleta vindo. E é flamenguista, vai entrar no time flamenguista. Mas não é no time do Flamengo, é no time dos céus. A coroa que foi conquistada por Jesus vai ser entregue para você. Há mais alguém como esse jovem corajoso? É um jovem, irmãos. Há mais alguém? Há mais alguém aqui? Amém e amém. Vou orar primeiro com você que já é um atleta de Jesus, mas quer ser renovado. Coloque suas mãos para frente. Senhor Jesus, eu careço tanto do Senhor e eu sou um atleta do Senhor. Ah, Senhor, a caminhada às vezes é tão difícil, Senhor. E eu preciso do renovo do Senhor e esses irmãos aqui também, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, passeie aqui agora e começa nesse momento a visitar cada irmão. Espírito Santo de Deus, visita cada atleta do Senhor aqui e começa a fortalecer as pernas destes atletas, os troncos desses atletas, meu Deus, os braços desses atletas. Começa a fortalecer o seu corpo, a sua mente. Tira todo o medo em nome de Jesus. Dá-lhes, meu Deus, o discernimento e o entendimento e a capacidade de discernir o que está minando as suas forças, o que está os colocando mais longe, mais distante dos projetos, do alvo, meu Deus. E Jesus os fortalece para começar a dizer não, não mais, não mais, não mais, não mais. Prossigo para o alvo, prossigo olhando para frente, prossigo olhando para o Senhor que é Cristo. Senhor Jesus, nessa noite muito especial, o Evangelho continua vencendo. O Evangelho continua mudando vidas. O Evangelho continua sendo absolutamente transformador. E nós cremos nessa transformação na vida dos teus servos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplaude o Senhor com alegria. Isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem cá, atletão de Cristo, chega junto aqui. Como é que é seu nome? Nicolas, vamos entrar para o time de Jesus? Vamos? Com os olhos cheios de lágrimas, sim, vamos fazer parte? Vamos deixar Jesus mudar sua vida? Vamos? Amém. Então ora comigo assim, repete assim: Senhor Jesus, eu gostei da ideia
de fazer parte do time do Senhor. Eu gostei da ideia de ser um atleta de Cristo, de ser um atleta do reino. Por isso, neste momento, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Seja o dono do meu coração, seja o dono da minha vida, seja o meu treinador, seja o meu capacitador, e muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família, muda as minhas amizades, muda as minhas companhias, muda o ambiente no meu lar, tudo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Escreve, Senhor, o nome do Nicolas no livro da vida, Senhor. Este é o dia, Senhor, em que Nicolas entregou verdadeiramente sua vida para Jesus, Pai, e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém, amém. Volta para o seu lugar, celebrando. Vamos para um momento de ceia agora, irmãos, pode se assentar.